Um dos maiores cases que a gente tem na base viral é de um médico, psiquiatra. É muito o que a gente fala, né? De parte de um bom atendimento com o seu paciente, né? Não é simplesmente vou criar um programa de indicação aqui na clínica para eu ter mais pacientes, mas a gente olha lá no dia a dia, o paciente está aguardando 3, 4 horas para ser atendido. Rodrigo, a minha dúvida é, cara, se é um comportamento tão natural do ser humano já indicar, né? E a gente vai um pouco para essa área também de saúde e tal, porque geralmente acho que ainda extrapola um pouco mais, porque o cara, se eu quero ter aquele mesmo resultado estético, vou fazer uma operação, quero saber um médico que já operou alguém, né? Se é um comportamento tão natural, eu vi uma postagem tua esses dias que a indicação dentro do marketing é o esqueceram de mim. Por que a galera não faz, então? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou diretor de negócio e crescimento aqui da empresa e o objetivo do nosso podcast não poderia ser diferente, né? Nossa missão é ajudar os médicos a construir negócios melhores e, consequentemente, impactar positivamente seus pacientes. E é nessa nova temporada do nosso podcast a gente está trazendo temas muito importantes aí para vocês, principalmente esse aqui foi um dos mais pedidos pela nossa audiência, a parte aí da indicação. Cerca aí de 10 em cada 10 médicos que a gente conversa nos principais canais aí é indicação. E para isso a gente tem um convidado muito especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado muito especial aí, eu queria dar as boas-vindas aí ao meu CEO, Marcelo. Obrigado aí por mais um episódio. Qual que é a tua expectativa com esse episódio de hoje aí, Marcelão? Boa, valeu, Felipe. A expectativa hoje é aprender com o Rodrigo aí um pouco mais sobre indicação, que a gente sabe que é tão importante tanto para a gente como para o nosso cliente. E cumprir nossa missão com os clientes, né? Que é ajudar eles a construírem negócios melhores. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre marketing de indicação aí. Boa. E tava falando um pouquinho antes ali, a gente saiu lá de Santa Maria direto para os nossos estúdios aqui em São Paulo para conversar com esse cara que também é gaúcho aí. Como a gente fala lá no sul, né, Rodrigo? Não quero puxar brasa pro assado aí, mas a gente já fez um trabalho contigo, foi super bom. E quando a gente começou a procurar conteúdo sobre indicação lá em 19, era só do que a gente achava aí. Então, um pouquinho de praxe aí, Rodrigo, se apresenta um pouco pro pessoal, fala um pouquinho da tua história, como é que tu encontrou essa lacuna de indicação e como se tornou essa principal referência do Brasil aí. Legal. Bom, Felipe e Marcelo, obrigado pelo convite aí, primeiro de tudo. É muito bom falar sobre esse tema para empresários de um setor que precisa tanto desse tema, né? O marketing vendas por indicação realmente é uma solução muito eficiente para profissionais da saúde, para empresários da área da saúde. A gente falava aqui antes de começar a gravação, faz 2 anos já que a área da saúde é a área que mais contrata a minha empresa, a Base Viral. E realmente isso é uma confirmação, né, disso que a gente está falando aqui. Bom, a minha história ela é de rua, de prática mesmo. Eu nunca tive a ideia, né? Nossa, agora eu vou começar a falar sobre marketing de indicação. Muitas pessoas acham que foi um insight, né? Alguma ideia que eu tive, que eu criei. Na verdade não, foi de prática mesmo, né? Alguns anos atrás, 8 anos atrás, mas precisamente eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa de turismo. Eu morava em Floripa nessa época, já tinha saído lá de Porto Alegre, onde eu nasci e vivi ali o início da minha vida. E lá nessa empresa, muitos clientes eles diziam pra gente que eles tinham chegado até a gente por indicação. E aí a ficha que me caiu, resumindo bem a história, né, que é a ficha que cai para muitos empresários quando eu começo a falar disso, se eu já vendo tanto por indicação sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu passar a botar um pouco de energia, um pouco de atenção em cima disso? O que vai acontecer se eu passar a estimular um pouco os nossos clientes a nos indicar? E aí naquela época eu criei o meu primeiro programa de indicação. Deu muito certo. A gente realmente, estourou todas as metas, foi uma grata surpresa. E ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, a gente ia construindo o nosso primeiro case lá, meio que na raça, sem saber, né, muito bem o que eu estava fazendo. Muitas empresas começaram a me procurar também lá na época, lá em Floripa. Floripa é um ecossistema bem conectado, né? Então o case ficou famoso rápido. E aí as pessoas, cara, como é que é? Me ajuda aqui, vem aqui, faz um call, vamos almoçar, mentoria, vai, faz uma palestra, um workshop, papai. A famosa mentoria gratuita. A mentoria gratuita. E eu ia ajudando, né? Meus parceiros. E aí, cara, foi dando certo com mais pessoas. Até que aí sim, né, eu comecei a ter um olho diferente para isso. Eu pensei, cara, além de uma estratégia que deu certo aqui, quem sabe isso não é um mercado também. Tem um negócio. Quem sabe não tem um negócio por trás disso. E eu rapidamente descobri que isso não só era um mercado, como ele também era um grande oceano azul. Como você mencionou aqui no começo. Ninguém falava sobre isso. Eu posso dizer que eu
fundei, os primeiros conteúdos desse mercado são meus, né? Depois o pessoal vem copiando, é normal, vai crescendo e acho que isso não é um problema. Mas acho que essa é a história breve aí, resumida de como eu cheguei até aqui. Aí fundei a Base Viral, né, que é a nossa empresa atual, que atua especificamente com esse tipo de estratégia aí de aquisição de clientes. Boa, boa. Rodrigo, para a gente abrir esse papo, assim, como a gente vinha conversando antes no bastidor ali também, às vezes o médico ele tem muita dúvida do que ele pode, o que ele não pode fazer. O marketing médico tem uma série de restrições, né? Então, acho que o pessoal me critica lá como eu abro o podcast, mas eu vou iniciar pelo início, né? A gente vê bastante lá nos teus conteúdos, tu falando um pouquinho sobre, cara, boca a boca não é indicação. Né? Sim. E aí, a gente conversando aqui, eu entendo hoje que eu abri falando ali de 10 em cada 10 usam esse canal, mas eu entendo que eles têm um boca a boca, eles não têm indicação. Qual que é a principal diferença? O que é o boca a boca? O que é um programa de indicação mesmo? Como é que eu faço essa diferença aí na minha clínica? Legal. Bom, então acho que a grande diferença entre o boca a boca e a indicação é a forma pela qual isso acontece. Boca a boca é o que você, empresário ou médico, você já tem no seu negócio. É aquilo que é passivo, é desestruturado, né? Você não pode controlar. Você não pode chegar para o teu time e dizer assim, pessoal, vamos aumentar o boca a boca, porque aumentou a meta. Né? É orgânico, é algo que não está no teu controle. É uma mera consequência de um serviço bem prestado ou de uma reputação que você tenha construído no mercado. Legal, boca a boca é legal, é natural do ser humano, deixa lá. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é indicação. Qual que é a diferença? A indicação é quando você estimula, é quando você gerencia, quando você controla, quando você tem métrica, quando você atua, aquilo está no seu controle. Assim como esse comportamento natural do ser humano de indicar as coisas uns para os outros, qualquer outro comportamento do ser humano, se você usar a alavanca certa, você pode estimular ou desestimular aquilo. Então, marketing de indicação nada mais é do que usar as alavancas certas para estimular você receber cada vez mais indicações. De forma elegante, sem precisar dar desconto, sem precisar dar prêmio, sem se enrolar com o CRM, né? Sem precisar gastar mais dinheiro com anúncio. Né? Então, acho que essa é a principal diferença. Um é passivo e o outro é gerenciado. Gerenciado, boa. Acho que é o principal medo do médico, né? Quando a gente fala sobre algum tipo de marketing ou vendas, assim, né, Rodrigo? Poxa, vou me complicar com o CRM aqui, né? Então, tu trabalha bastante com esse público, assim, o que tu vê, né, sendo feito pelo teu público ou que tu traz de ações que estão, digamos assim, livres de complicações com o CFM, que faz sentido que o médico consiga implementar no dia a dia dele, assim. Legal. Faz 2 anos que a área da saúde, no geral, aqui vou botar dentistas, plástica, médicos em geral, etc., é o setor que mais nos contrata. A gente junta lá, né, tudo em área da saúde. Cara, 2 anos de case de sucesso nessa área, com indicação, me ensinou algumas coisas sobre isso. Então, eu acho que a grande questão das restrições do CRM, né? Assim, primeiro, que esse é um tema polêmico, né? E a minha opinião é que isso muitas vezes até mais atrapalha e dificulta a prosperidade, né, do empresário da área da saúde. Mas, por outro lado, olhando do lado frio e financeiro, acaba ajudando muito a nossa empresa, porque dado que o cara não pode fazer 1000 coisas, meio que sobra Sim. a indicação para ele trabalhar um pouco mais. Tem que focar 80% da energia dele ali. Exato. Então, acho que isso acaba até ajudando a nossa empresa, apesar de que eu acho que o setor como um todo, né, ele poderia estar um pouco mais bem assistido nesse aspecto. Então, qual que é a grande questão? Assim? Geralmente, né, os termos lá, né, eles impedem você de fazer promoção, de fazer desconto, muitas vezes de fazer antes e depois, isso tem mudado um pouco, né, de você fazer compra, pagamento, mas ele não impede você de fazer relacionamento com seus clientes atuais. Perfeito. Né? Então essa saída para a área médica ela é muito inteligente, porque é um programa de indicação, mas na verdade é um clube de relacionamento interno entre os seus pacientes. Sim. Né, que as pessoas vão trazendo uns aos outros. Né? Existem formas mais comerciais de fazer um programa de indicação. Indica e ganha um desconto, indica e ganha R$10. E existem formas mais sutis de fazer um programa de indicação, né? Com vantagens, benefícios que não são financeiras. Né?
ou são, sei lá, atendimento diferenciado, né? Ou um upgrade de alguma coisa, ou um conteúdo, ou um livro, ou às vezes um vinho bom, ou alguma coisa desse estilo. Então você pode dosar o programa de indicação se você quer ele mais comercial, né, e agressivo, ou se você quer ele mais relacionamento. Perfeito. Só para complementar, a gente tem muito case também que são empresas que atendem clientes muito ricos. Tipo assim, escritório de investimento, que o cara precisa investir mais de 20 milhões. Aí a dúvida é muito comum. Pô, mas o cara já é rico, eu vou dar né? pra esse cara? Exato. Então não é pelo... O cara não utiliza aquilo ali como fonte de renda ou de ganhos para ele, como os afiliados e os influenciadores são, que são profissionais desse mercado, né? O cliente indicador, ele é só uma lembrança, um presente, um mimo, um agradecimento muitas vezes, né? Então acho que esse caminho é bem inteligente para essa área, dado esse contexto que a gente tem aí comercialmente falando. Mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo é importante para você, né, Rodrigo? E um ponto que tu citou ali que eu acho que é muito relevante também de lembrar, e é muito o trabalho que a gente faz na gestão DS, né? Quando você fala de criar esse ecossistema entre a clínica e o paciente, é muito o que a gente fala, né? De parte de um bom atendimento com o seu paciente, né? Não é simplesmente vou criar um programa de indicação aqui na clínica para eu ter mais pacientes, mas a gente olha lá no dia a dia, o paciente está aguardando 3, 4 horas para ser atendido. Então, parte muito de uma boa gestão, de realmente cuidar desse paciente. E aí mostrar para ele, olha só, olha tudo que eu fiz para você aqui. Você teve um bom atendimento. Você não quer que seus familiares, seus amigos também passem por uma boa experiência como você está passando, né? Uhum, é isso. Muita gente me pergunta quanto resultado dá para esperar de um programa de indicação. E a minha resposta passa por isso que você falou agora. Tem duas coisas que impactam no resultado de um programa de indicação. A primeira é a satisfação do cliente com aquela empresa, né? Previamente ali ao começo do projeto de indicação. Então, se a empresa tem um monte de cliente insatisfeito, ela talvez vai ter um resultado diferente daquela que tem um monte de clientes satisfeitos. Com uma NPS negativa ali. Exato. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que influencia o resultado de programa de indicação é o quanto aquela empresa estimula e lembra. Que a gente estava falando um pouco aqui no início. O cara manda 1 e-mail por ano, vai ter um resultado tal. O cara, ele usa vários canais e fala quinzenalmente sobre aquilo, vai mudando a copy, né? Vai inovando nessa comunicação, nesses lembretes, ele vai ter um resultado muito superior a quem ativa menos o programa, né? Perfeito. Então acho que esses dois caminhos aí. Perfeito. Boa. A gente tava falando um pouquinho aí do que eu vou dar pros caras, foi tipo a dúvida que a gente tinha, o que a gente vai levar pro nó lá de presente, né, cara? Pô, o cara já tem um monte de coisa. Aí, ó, tá usando já o livrinho da gestão DS aí, ó. Já, claro, não dá pra perder uma ideia, cara. Boa. A gente trabalha com isso, né? Boa. Rodrigo, a minha dúvida é, cara, se é um comportamento tão natural do ser humano já indicar, né? E a gente vai um pouco pra essa área também de saúde e tal, porque geralmente acho que ainda extrapola um pouco mais, porque o cara... se eu quero ter aquele mesmo resultado estético, vou fazer uma operação, quero saber um médico que já operou alguém, né? Se é um comportamento tão natural, eu vi uma postagem tua esses dias que a indicação dentro do marketing é o esqueceram de mim. Por que a galera não faz, então? Cara, essa é uma boa pergunta, tá? Eu tenho algumas hipóteses. Acho que a primeira é o conteúdo, né, disso não chegou para todo o mercado ainda. Eu tô há 5 anos consistentemente produzindo conteúdo sobre isso e há 8 anos trabalhando, né, de uma forma ou de outra com isso. Esse case que eu contei para vocês de como eu conheci faz 8 anos. E cada novo lugar, cada novo evento, cada nova palestra, cada novo podcast, as pessoas passam a perceber que isso é possível e que isso existe. Então eu acho que o nosso trabalho ele tá só começando, esse trabalho de educação e evangelização. E vir aqui, por isso que eu aceito com muito carinho esse convite de vocês, me ajuda a fazer essa parte do trabalho. Boa. Simplesmente, cara, muitos empresários não fazem porque não sabem que é possível, né? Eu acho que uma outra parte disso é, cara, talvez uma busca por hacks, né? Um deslumbramento. A ferramenta. Buscar a ferramenta, né? O cara que tá querendo ali, inteligência artificial, ele fica surfando de onda em onda, de galho em galho. E meio que aquele basicão que é cuidar dos clientes atuais, né? E usar eles como seus melhores indicadores e acaba esquecendo. Ele talvez tenha lá uma tara, alguma coisa que ele acha que ele vai ficar muito rico, muito rápido. Acho que isso, por incrível que pareça, é um problema também que tranca muito, sabe? Mas eu vejo que tá melhorando, né?
Eu meço isso pelo crescimento da nossa empresa. Então, quanto mais pessoas, e dos nossos conteúdos, da nossa audiência, né? Quanto mais pessoas entendem, né? E assistem, e são educadas, e contratam a gente, e fazem nossos cursos, e assistem um podcast desse, uma palestra, cada vez mais empresário, né? Uma parcela daquela galera que eu impacto, eles começam a usar. Boa. Então, acho que é só continuar esse trabalho que a gente está fazendo aí. E aí, dentro dessa linha, eu queria te perguntar também que lá em 16, 17, a gente trouxe muito para essa visão do mercado de saúde, ali para a área médica. O nosso software ele se destacou bastante pela questão de mapeamento de origem. De, cara, conseguir mostrar para o médico que, cara, teus pacientes eles vêm daqui, eles vêm do encaminhamento de um colega, eles vêm de outro paciente que já esteve aqui contigo. Só que quando a gente mostra isso para os caras, muitas vezes a gente vai conversar com os clientes, né, para começar a usar a plataforma. Sei lá, cara, 80% dos clientes têm um maior resultado nessa parte, sim. 90% deles. Mas a primeira coisa que quando a gente fala de conseguir mais pacientes ali, que a gente está incentivando e mostrando um pouco que através de uma fidelização do teu paciente que tu pode fazer isso, a galera fala, não, mas eu prefiro fazer tráfego pago, eu tenho que fazer tráfego pago e não mede direito esses canais, né? E aí até num episódio do Viralcast, já deixo inclusive a sugestão aí, quem quiser saber mais sobre indicação, segue lá o canal do Rodrigo. Cara, como é que tu vê essa parte de tráfego pago, principalmente para tráfego pago também para clínicas, para consultórios? Até nesse episódio eu vi um pouquinho que tu falou sobre cada vez o preço do lead ele vai subindo, né? Não Sim. É um canal do futuro. Puder falar um pouquinho desse canal também aí. Cara, eu acho que sobre isso tem alguns pontos, tá? Primeiro de tudo, eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. A gente está gravando isso aqui em 2023. Uhum. Então fazem aí 13, 14 anos. Todos os anos, há 14 anos, sem exceção, o custo de anunciar no Facebook e no Google subiu. Há 14 anos, todos os anos, sem exceção, o custo de anunciar no Facebook subiu. Vai continuar subindo. É uma questão básica de oferta e demanda. Né? O número de usuários das plataformas não cresce mais tão rápido, né? Não cresce mais na mesma velocidade que o número de empresas que agora se ligaram que anunciar na internet pode ser interessante. Então, não tem mais gente para mostrar o tanto de anúncio que precisa, então cresce o preço do anúncio. E um outro dado interessante, eu abri o meu Instagram há 9 anos. Há 9 anos, todos os anos, sem exceção, a entrega orgânica dos posts só cai. Uhum. Cresce o meu número de seguidores e a minha visualização se mantém, ou cai. Então, isso vai continuar acontecendo pela mesma explicação da oferta e da demanda. Não cresce mais tão rápido o número de usuários das plataformas, mesma velocidade que cresce agora o número de empresas que descobriram que produzir conteúdo é legal. Boa. Então, eu acho, tá, que o tráfego pago, né, o conteúdo orgânico das redes sociais, eles são canais que só vão ficar mais caros e difíceis, certo? O que não quer dizer que eu acho que são maus canais. Eu não acho que eu não sou partidário, sabe? Faz só a indicação, não faz o resto. E eu acho que inclusive é o contrário. Empresas que mais crescem são as empresas que têm mais portinhas para o cliente chegar até ela, mais canais. Só vocês verem as maiores empresas do Brasil, né? O Itaú, a Ambev, são empresas que têm produtos medianos. Né? O Itaú não é o banco mais amado, a Ambev não tem a melhor cerveja. Mas a distribuição é forte. Então eles são grandes por causa disso. Então eu sou partidário, na minha empresa eu faço isso. Múltiplos canais. Agora, sempre tem aqueles que são os que vão te trazer a maior parte do resultado. E neles a gente dá uma atenção especial. Então se o cara já vende muito por indicação e quer botar mais atenção no tráfego pago, eu acho um erro de gestão no final das contas. Não que ele não deva fazer tráfego pago, mas eu acho que é um erro crasso de gestão. Acho que aí entra um pouquinho do 80-20 lá, né, Marcelo? Pareto, né? E esse é um erro que a gente cometeu durante um tempo, assim. A gente tem muita indicação na gestão DS, né, Rodrigo? Certo. E é um canal que a gente... É difícil de você conseguir incentivar quando ele é tratado como boca a boca, né? E aí que entra muito o teu método. Eu acho que mais no decorrer do episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o teu método também, de incentivar isso, né? E escutando teus podcasts, teus conteúdos, né? Que nem a gente estava conversando antes de iniciar aqui, tu fala bastante do medo que o gestor, que o empresário tem de ser chato com o cliente, né? Sim. De, poxa, vou ficar toda hora pedindo, toda hora... mas ao mesmo tempo... É uma maneira de você mostrar o seu serviço, né? Se você não está fazendo, seu concorrente, que talvez tenha um serviço pior que o seu, está fazendo isso e está mostrando que está conseguindo os seus clientes, né? Então,
por vir de indicação, já quer dizer que o seu serviço também está validado, né? Ele foi aprovado por alguém da sua rede, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, né? Como é que... qual a importância de a gente, de fato, mostrar o que a gente está fazendo dessa maneira? Cara, eu acho que você colocou um ponto importante aqui na mesa, que eu acho que todos aqueles empresários que não foram ensinados a ser empresários, que é o caso, né, da maior parte dos empresários da área da saúde, eles têm essa trava um pouco. Parece que eles têm medo de ser chato, ou medo... É tipo como se fosse um medo de vender, né? Cara, se você tem medo de mandar um e-mail para tua base, se você tem medo de pedir uma indicação, se você tem medo de pedir a venda, né, e botar o contrato para o cara assinar, em última instância, o maior gargalo de crescimento do seu negócio é você mesmo. Perfeito. Né? Você está sendo uma trava da sua própria prosperidade. E aí eu acho que entra em outros patamares de conversa, né? Não é uma questão de estratégia de canal de aquisição. É uma questão de tentar ver de onde vem isso, a pessoa resolver isso consigo mesmo, né? Eu até gosto muito de uma fala do Vitor Damasio, que é um grande parceiro, mentor nosso, que ele diz o seguinte: cara, se tu tem um bom produto, se tu tem um bom serviço, tu não tem nem o direito de não tentar me vender. É obrigação, tu é né? obrigado. Porque eu ficaria muito puto se eu descobrisse que tu estaria me privando de tentar, de poder ter acesso a esse tipo de coisa. É isso que a gente tem que colocar na cabeça do médico, né? Poxa, se você... Olha o tempo que você estuda, e hoje em dia a gente vive uma certa rivalidade, né, entre médicos e profissionais de outras especialidades que vêm fazendo serviços que antigamente eram só médicos, sim, né? Sim. Mas a maneira que a gente fala muito para os nossos clientes mostra o quão você é bom, quão mais você estudou. Exato. Poxa, são 6 anos de faculdade, são muitas vezes mais 10 anos estudando em múltiplas residências para chegar lá e fazer isso, né? Então, poxa, mostra o quanto você é bom, quão diferente é o seu serviço e por isso que ele tem um custo diferente, né? É isso, cara. Eu acho que é nessa linha, sabe? Não vejo nenhum motivo, se você tem um bom produto ou um serviço, para não tentar vendê-lo mais ou mostrar o quão bom você é, sabe? Perfeito. A gente falou um pouquinho já o porquê da indicação, né? O que ela diferenciou de indicação do boca a boca, falou um pouquinho, inclusive, de mindset para os médicos ali, de mudar um pouquinho essa percepção. Mas a gente vai ter que te colocar um pouquinho na fogueira aqui também, Rodrigo. Vamos conversar com os caras aí, como é que a gente inicia e começa a estruturar um programa de indicação e pensando numa clínica médica, o que tu vê hoje um pouquinho de case, assim. Passo 1 para os caras começar amanhã. Legal. Cara, eu acho que tem alguns caminhos. Eu vou optar aqui e por um caminho que é o mais básico e simples de todo, tá? De todos. Que inclusive naquela época que a gente se conheceu, em 2019, eu ainda não fazia isso que eu vou falar aqui agora. Foi um aprendizado ao longo do caminho. De repente até vai servir para vocês também. Eu percebi, Felipe, que ao longo da jornada eu conhecia muitas empresas, muitos empresários, e eu percebia que muitos desses empresários vendiam muito por indicação. Muitas vezes eles dependiam das indicações para conseguir pagar salário, cara. Para conseguir, botar prosperidade para dentro de casa, né? Ter uma vida, né? Então eles só conseguiam ter um pouco de dinheiro por causa das indicações passivas que eles recebiam. E outra coisa que eu percebi ao mesmo tempo foi que quase todos esses empresários aí, eles não se davam ao trabalho nem mesmo de agradecer as indicações que eles estavam recebendo. Boa. Então, cara, isso é uma coisa que não fechou pra mim, né? É uma lógica que não fecha. Se isso aqui é o que, né, tá me fazendo ter uma vida e eu não tô olhando, não tô nem agradecendo, alguma coisa tá errada. Então a gente criou lá a estratégia do duplo A, que respondendo a tua pergunta, acho que essa seria a minha primeira sugestão de início, assim, pra quem não tem nada, né? O duplo A é o agradecer e ativar. Boa. Então, qual que é a lógica, né? A partir de hoje, né, você que tá ouvindo isso aqui, passa a perguntar para todos os clientes novos que chegam aí até seu consultório, sua clínica, onde você trabalha. Como você me conheceu? Essa é a pergunta de ouro, pergunta mágica do marketing. Porque ela consegue te dizer qual é o canal que está te gerando aquele tráfego. Quando o cliente diz que foi por indicação, você pergunta quem indicou. Você se importa, Felipe, dizer quem indicou? Porque eu gostaria de agradecer essa pessoa. Não, sem problema, foi o Marcelo. Beleza, eu vou lá no Marcelo e faço lá o pitch do agradecer e ativar, que é mais ou menos: Marcelo, obrigado pela indicação do Felipe, foi muito bem atendido, quero te
te dizer que isso é muito importante pra gente, a gente vive disso. Talvez tu até já tenha feito outras indicações, eu não tenha vindo aqui te agradecer, então já tô aqui pedindo, né, perdão por isso, te agradecendo aqui por tudo que você fez por a gente até agora. Essa é a parte do agradecer. Que aí entra na parte do ativar. Inclusive, Marcelo, quero te dizer que tu pode continuar indicando teus amigos. Indique teus amigos que são assim, são assado, fazem isso, fazem aquilo. Descreve a persona que você quer receber e dá lá um contato, um call to action, lá um WhatsApp, um e-mail, um site, onde você quer que o Marcelo mande as indicações. Todo empresário que me dá o feedback, né, e que consegue fazer isso consistentemente, ou seja, para 100% das vendas, não quando ele lembra, quando ele está afim, quando o vendedor quer colaborar, não. Quando ele faz para 100% das vendas, muitas vezes ele tem que parar de fazer porque ele lota a agenda. Porque, por incrível que pareça, nos dias de hoje, agradecer quebra padrão. Uhum. Então tem que ser um processo. Ah, mas eu não sei fazer processo. Sabe fazer processo. Só pegar lá a tua planilha de controle de pacientes, põe uma coluna nova lá, fez duplo A sim ou não. Se fez, tá ok. Se não fez, tem que fazer. Tá criado o processo. Acho que a gestão Que eu dessa sempre tem uma coisa faço. pra ajudar Eu ia ainda comentar, essa planilha aí, Marcelo. Então já fica melhor ainda. Já quero até saber, tá? Cara, o duplo A, ele é assim, meio que o passo zero. Entendeu? Como é que dá pra fazer isso dentro da... Chamar meu CEO aí pra falar um pouquinho. Bora lá. A gente tem isso... Pô, vamos esquecer a planilha agora. A plataforma, ela automatiza tudo isso, né? Quando a gente estava conversando até antes ali de iniciar a gravação, né? A gente surgiu muito com esse intuito de ajudar o médico, as relações que ele tem com o paciente. Sim. E a gente tem todo esse controle de origem do paciente. Então, quando o cliente ele chega até a clínica, a secretária ali, o médico pode dizer qual foi a origem dele, se foi algum colega, né? Se foi algum paciente que indicou. E a gente, inclusive, ranqueia essas informações. Então, a gente tem um ranking dentro da plataforma onde a gente mostra quais são os principais canais, né? Quanto de paciente veio de cada uma das indicações, consegue automatizar esse agradecimento. Então, esse copy ele pode ser montado e deixado pronto no sistema, que a gente olha para o processo, como você cita, né? Então, a gente ajuda o médico a ter um processo automatizado, inclusive, que a indicação ela vai por WhatsApp, vai ali por e-mail. E a gente consegue, inclusive, acompanhar o resultado das indicações. Quantas dessas indicações de fato viraram consulta, viraram procedimento e não Muito foi legal. só um lead que entrou para o meu sistema e acabou nunca vindo aqui para a clínica, né? Perfeito. Isso é aquilo que a gente até estava falando mais cedo, eu sempre falo também. Cara, ter uma plataforma para ajudar é ótimo. Só que não dá pra gente esperar que a plataforma vai ser a solução de todos os problemas. Né? Acho que vocês devem falar isso muito também para os clientes, né? Ela é ferramenta, né? Ela tem que ser alimentada e aí é você que vai olhar e vai tirar as melhores informações. Ela não vai fazer tudo por você, né? Como eu disse, cara, tendo uma plataforma maravilha, tem gente que faz um Excel, tem gente que faz onde for, tendo uma plataforma... Eu conhecia o negócio de vocês, mas eu nunca entrei lá para ver como é que é a ferramenta. Sim. Até vou querer depois um login lá. Boa. Então acho que isso seria assim voltando à pergunta, seria um passo zero, sabe? Boa. Gera um diferencial muito interessante. Boa. E aí, Rodrigo, eu queria aprofundar um pouco mais aí, porque assim, a gente na gestão DS, a gente hoje atende mais de 50 especialidades médicas, inclusive algumas especialidades aí de outros segmentos da saúde. E, cara, quando a gente tem uma base muito forte de dermatologia e cirurgia plástica, 80% dos nossos clientes ali, 70%, 80%. Então, cara, quando a gente fala de estética, é barbada. Pô, eu quero ficar bonito igual o Rodrigo lá, o que ele fez, me indicou lá o dermatologista dele, o cirurgião plástico, enfim. Só que às vezes a gente tem algumas especialidades que os caras acham que não funciona. Por exemplo, pô, talvez eu não vou estar indicando lá o Procto, o Uro. Tu acha que serve para todas as especialidades, principalmente para essas aqui que às vezes o cara não quer muito fazer esse lance de incentivar, reconhecer. Sim. Dá para eu trabalhar a indicação também para essas especialidades um pouquinho mais sigilosas, assim? Cara, dá, mas sim tem alguma fricção adicional, tá? Isso até é uma questão bem interessante, porque quando você vai olhar historicamente o tanto de segmentos que a Base Viral já atendeu, a gente já tem case em mais de 70 segmentos diferentes. Boa. Né? O que me leva a concluir, cara, isso funciona para muita gente, né? Então acho que a pergunta é para quem não funciona. Para quem não funciona marketing de indicação? E aí esse ponto é um dos pontos que eu não diria que não funciona, mas pode adicionar uma barreira, uma fricção adicional, que é quando o teu cliente ele não quer dizer que ele consumiu o teu produto ou o teu serviço, né? Então, realmente alguma coisa assim que envolva ali algum sigilo médico, às vezes alguma questão de empresas que prestam serviços financeiros,
né, para alguma família, alguma coisa, alguém que não queira dizer ou falar, né? E nesses casos tem um pouco de barreira, um pouco de restrição, apesar de que esse duplo A que eu falei é imbatível. Uhum. Isso não, né? Porque se o cara já chegou indicado, a indicação então ela já aconteceu. Perfeito. Aí tem zero barreira, né? Cara, às vezes talvez o cara não queira falar, mas não custa perguntar, né? Porque para alguma parte da tua base ela vai funcionar. Exatamente. E tem um outro caso onde não funciona talvez muito, ou tenha um pouco de barreira, que é quando os teus clientes, eles concorrem entre eles. Uhum. Então eu sou um software que eu vendo para posto de gasolina em São Paulo. Pô, um posto de gasolina compete com outro posto de gasolina. Como é que eles vão se indicar? Talvez tenha um pouco de barreira, um pouco de fricção. No caso de vocês até poderia se pensar nisso, mas é que vocês atendem muitas especialidades. Uhum. Então, entre elas não concorrem, inclusive são parceiros, né? E o médico é muito unido entre si, né, Rodrigo? Por mais que sejam, entre aspas, concorrente no mesmo prédio, mesma especialidade, a gente nota que ele acaba se indicando porque eles são muito unidos. Então, eles indicam por entender que estão se ajudando. Perfeito. Acho que também na área médica tem um pouco dessa questão do cara fazer por vocação também, né? Boa, boa. Enfim, vocês sabem mais do que eu sobre isso. É só um chute, né? Eu queria pegar esse gancho do Marcelo aí pra emendar, até pra pegar um pouco da tua metodologia, de umas coisas que tu explica ali, Rodrigo. Sim. Que o médico, a gente tem essa questão, assim, cara, o médico, pela vocação, pelo nome dele, ele só vai indicar algo depois que ele usou e ele, cara, eu me certifico que isso aqui funciona. Acho que é muito, inclusive, da indústria, medicamentos e tudo mais. Uhum. E em algum podcast eu escutei um pouquinho que às vezes o cara pode fazer uma campanha de indicação, seja para conversão, pensando em venda, ou seja para conseguir aumentar essa minha base de leads, né? Leads, os contatos que chegam para a clínica, enfim. E esse é um gap muito grande das clínicas, assim, porque eles fazem essa parte da indicação para venda, mas eles têm uma deficiência às vezes, na boca do funil lá de vendas, chamar mais gente, enfim. Tu acha que para a área médica, Rodrigo, daria para fazer alguma campanha de indicação pensando aquele cara que ainda não é paciente, mas segue os conteúdos e tudo mais, para tentar levar para o médico, ou o médico está mais nessa linha ali de indicação para venda mesmo? Não, eu acho que serve os dois modelos. Um dos maiores cases que a gente tem na base viral é de um médico, psiquiatra. Que ele tinha uma operação de produção de conteúdo, educação na internet e tudo mais, e ele fez um programa de indicação para que mais pessoas conhecessem aquilo, né? Então eu acho que é possível. Tem aquela indicação que o cara diz assim, Felipe, vai lá, eu fiz, é bom. Uhum. Mas também tem aquela indicação que diz assim, Felipe, me falaram que é bom. Já que tu tá precisando, né? Ó, tá aqui o contato. Por tua conta e risco, pode ir lá. Então são graus diferentes dentro do funil ali, né? Dentro dos níveis de maturidade de clientes que acabam acontecendo, acabam rolando. Boa. Eu chutaria que talvez vocês já tenham recebido uma indicação de um não cliente de vocês. Uhum. Então, não vejo por que não fazer... não vejo uma restrição assim, né? Boa. Nesse outro tipo de indicação também. E é engraçado isso, né? Quando a gente fala de indicação de não cliente, me veio muito na mente, realmente a gente tem casos assim, e ele chega até a gente, poxa, eu fui tão bem atendido por vocês, a plataforma ela realmente não é para mim, eu não sou a persona. Perfeito. Mas eu fui tão bem atendido que quando eu enxergo que algum conhecido meu é a persona e que tem a necessidade que vocês resolvem, eu vou indicar. Perfeito. Então acho que fica muito isso também para quem está nos escutando. Por mais que você já identifica na hora que aquela pessoa ela não é a sua persona, talvez ela não tenha o perfil para pagar o seu ticket, ou realmente não tenha aquela patologia que você trata e você só passou para um colega, poxa, atende da melhor forma possível, porque talvez essa pessoa no futuro vai ser uma pessoa que vai te trazer novos pacientes. Né? Na venda B2B, isso é uma dica que eu dou sempre, cara. A venda B2B, pelo fato dela ter um ciclo, né, um pouco mais longo, né, de ela ser uma venda que envolve muito a educação, né, o demo, né, a demonstração, né, ela é uma venda que transfere muito conteúdo para quem é o cliente que está vendo se vai comprar. Uhum. Mesmo que esse cara não compre, como você está falando, Marcelo, mesmo que dê lost na negociação, esse cara agora já conhece tanto do teu produto que ele consegue te ajudar, Muito bom. né, a saber quem tem aquela dor que a tua solução resolve. Perfeito. Então é um excelente caminho, sim, de incentivo às indicações. Aquele cara que, ó, beleza, não é pra ti agora, mas agora que tu já conhece, será que tem alguém que tu possa me indicar? Cara, isso a gente até tem um case lá dentro da empresa lá, porque a gente ajuda a mapear pros médicos quem são os melhores pacientes que eles têm na clínica.
Então a gente faz uma regrinha de Pareto, 80-20, tu dá uma pontuação para cada tipo de atendimento que tu faz, ou tu dá pontuação por indicação também. E é muito legal, cara, quando os caras usam certinho lá, finaliza os atendimentos, tem ponto por indicação. Então o que acontece? Às vezes a gente olha o ranking dos melhores pacientes que tem na clínica, vários lá, cara, só consultaram uma vez. Sim. Possivelmente não foram para uma cirurgia, para um procedimento. Como o Marcelo falou, podia não ser a persona, não ter o dinheiro para pagar o ticket ali. Mas foram tão bem tratados, cara, que o cara faz questão de falar para todo mundo o quão bom foi. E esse cara tá entre os principais, porque, sei lá, numa escala de 1 a 8, ele dá, sei lá, 4 pontos para indicação. O cara fez uma consulta, às vezes tem 7 indicações. Perfeito. E aí esse cara, no dia a dia, o médico, ele não sabe quem são essas caras. Porque ele lembra do cara que gastou dinheiro com ele, que fez a cirurgia, pagou 20, 30 pau, fez o procedimento. Sim. Mas o cara que indica, ele não lembra. E tem uma coisa interessante que você falou agora, eu lembrei. Tem um cliente nosso aqui de São Paulo, que ele é gestor, ele é gestor de uma das maiores clínicas de cirurgia plástica de São Paulo. É um ticket bem alto, né? Um serviço completamente diferenciado. E ele me falou, Rodrigo, eu quero fazer o trabalho com vocês, mas olha que interessante. Mesmo que o paciente venha aqui e não tenha dinheiro para pagar e faça lá no concorrente mais barato, na hora de indicar, ele indica a mim. Porque legal. Tem uma questão também de status, de querer, né, se colocar num certo círculo ali, né? Então isso acontece bastante, ele percebeu, isso é um site bem interessante também. Boa. E aí a gente falando um pouquinho dessa parte de programas, falar um pouco de mecânica também, Rodrigo, antes de entrar ali também no método que a gente quer conversar um pouquinho. Às vezes, eu não sei se é um erro, se pode ser feito, dos programas se misturarem. Eu tenho um programa que é focado na indicação da conversão, mas ao mesmo tempo eu quero gerar mais leads. Exemplo clássico, tu me indica tantos, quem fechar tu vai para um caminho, Sim. Quem não fechar tu tem esse benefício. Eu posso misturar esses dois incentivos, o ideal é, cara, trabalha coisas separadas, foca num primeiro. Como é que tu vê essas mecânicas assim? Legal. Cara, eu acho que eu sempre sigo os fundamentos das coisas. Fundamento de marketing, fundamento de comunicação, né? Se você parar para pensar, quanto mais informações eu tenho para explicar, menos pessoas no todo, né, no total, vão acabar entendendo aquela informação. Quanto mais fricção, quanto mais passo o cara tem que dar, menos pessoas chegam no fim. Então, eu sou fã de simplificação, de simplicidade, porque eu acredito que esse fundamento de quanto menos trabalho o cliente tiver, mais clientes vão passar por aquele ciclo e vão concluir o meu funil, eu acredito muito nisso, né? Boa. Então, assim, porra, é um erro, né? Não pode. Cara, poder pode. Mas eu tenho dificuldade de lembrar de cases que funcionaram desse jeito. 99% dos cases, eles são, cara, uma coisa por vez, uma informação, um call to action. Se eu disser assim, ó, no final desse e-mail, né, clique na aba tal e tire uma foto com o seu celular. E se eu disser só clique numa aba tal, mais pessoas vão conseguir fazer, porque é menos trabalho, menos fricção, menos informações. Tirou o atrito, né? Tira um pouco de atrito. Então eu gosto dessa linha, uma coisa por vez, o mais simples para o cliente possível. Funcionou, deu certo, virou cultura, está enraizado, aí adiciona um novo elemento. Mas também um por vez, né? Uma coisa por vez Senão o cara não sabe que tá dando certo. Senão tu não sabe que tá Ou dando que tá certo. dando errado, né? E mais do que isso, né? Cara, as pessoas não conseguem, né? Porque é difícil. Não é que o cliente ele não vai entender. Pô, os clientes são adultos, têm cognição para entender. Mas é que a gente se ilude achando que as pessoas, no dia a dia delas, elas vão parar para fazer só aquilo. Não, cara, o cara tá lendo o teu e-mail parado no sinal, ele tá, né, no meio de uma reunião, ele tá dando uma olhadinha. Então, essa multitasking que o teu cliente tem na rotina dele, como a gente também tem, faz com que o grau de entendimento seja reduzido. Então, tu é obrigado a fazer uma mensagem mais simplificada para que mais pessoas consigam entender. E relacionado a isso também, a gente estava conversando antes do início ali, né? Eu acho que vale também tu complementar, além da simplicidade do programa, é a continuidade, né? Sim. A gente estava conversando sobre, poxa, testei, não teve o resultado que eu esperava, daqui um mês eu mudei o programa, testei, daqui 2 meses mudei o programa de novo. O cliente se perde, ele já não sabe mais como é que funciona, né? Então, comenta um pouquinho que a gente estava falando antes sobre essa questão da continuidade, que para mim, pelo menos, foi muito relevante escutar Legal. isso. Eu acho que o primeiro insight sobre isso, assim, mais importante programa de indicação não é uma ação
não é um hack, não é uma coisa isolada, não é uma campanha. Programa de indicação é um canal de aquisição de clientes. Então vamos esquecer a indicação por um segundo. Vamos pensar em outro canal. Vamos pensar no canal time de vendas, por exemplo. Eu não tenho time de vendas, agora eu quero começar um time de vendas, certo? Será que o meu time de vendas, né, esse meu novo canal, vai me dar o máximo resultado que ele pode na primeira semana? Será que vai ser no primeiro mês ou no segundo? Provavelmente não. E quando esse novo canal, esse time de vendas começa a funcionar, faz algum sentido eu desligar ele? Não faz nenhum sentido. Então, voltando para a indicação, a lógica é a mesma. Eu ponho um canal para funcionar, talvez ele não vai me dar o máximo resultado que ele pode nos primeiros instantes, nos primeiros dias, semanas e meses. Eu preciso, como todos os outros canais, eu preciso otimizar, melhorar, desenvolver, né? Comunicar de novo, quebrar a objeção, simplificar. Então, na indicação é isso. O primeiro programa de indicação que eu montei na minha carreira está no ar há 8 anos. Que legal. Nessa empresa de turismo que eu abri o podcast falando. Tá no ar até hoje, bicho. Então como é que o negócio fica no ar? Primeiro porque funcionou, deixa, né? Só melhora, otimiza. E quanto mais otimiza, mais resultado ele vai dar, entendeu? Então acho que a linha é essa. Se você fica mudando toda hora a regra, toda hora o teu cliente precisa entender uma coisa nova. Cara, tá morto, esquece. Sim. Então eu gosto mais dessa, realmente como você fala, Marcelo, dessa continuidade, né? E aí o que você vai mudar não é a regra. O que você vai mudar é a comunicação que você faz em cima daquilo. Ah, o cara não entendeu muito bem, escreve um e-mail diferente. Puta, por e-mail não deu muito certo, quem sabe agora a gente entra com um WhatsApp. Daqui a pouco, mais pessoas precisam saber, quem sabe eu treino meu time para eles ensinarem também. E aí vai construindo tijolinho, tijolinho, tijolinho. Sim. E aí o negócio vai vindo, no longo prazo você vai tendo cada vez mais resultado. E existe um momento, Rodrigo, que faz sentido eu mudar? Como é que eu entendo isso? Cara, essa é uma ótima pergunta, tá? Eu não tenho uma resposta concisa para te dar. O momento é tal, não tenho isso, tá? Mas eu tenho um raciocínio que eu faço em cima disso. Primeiro, quando você já validou o programa, já explorou ele bem, já fez as otimizações, né, relacionadas ali na ativação, na comunicação, que você não consegue pensar em mais nenhuma forma de comunicar o teu programa melhor para a base, talvez esse seja um momento de lançar uma novidade na regra, talvez. Ou quando você realmente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas, não deu resultado, talvez você tenha errado lá na recompensa. Sei lá, tô sentindo que tá diminuindo, os clientes já não estão mais tão interessados, já não tem mais novidade, depois de 1 ano, aí eu quero lançar um fato novo. Mas é uma percepção difícil, cara, porque primeiro que a minoria das pessoas chegam nesse momento. Sim. Né? De quem quer fazer programa de indicação, quase ninguém chega nesse momento. Então não há essa necessidade. Então a gente tem pouca informação sobre isso. Os que mudam são nesses casos que eu falei. Regrinha de bolso, assim, mais ou menos, cara, 1 vez por ano você vai querer talvez lançar uma novidade. Menos do que isso, cara, é difícil tu fazer as pessoas conseguirem entender tanta mudança, entendeu? É melhor eu mexer no canal e na comunicação do que de fato no core do Certamente. Exatamente esse é o ponto. Você pegou certo. Então, primeiro mexer no canal e na comunicação. Na copy. E a tendência da gente é sempre o contrário, né? Sempre a tendência é, não, acho que a recompensa tá errada. Não, é a comunicação, faz muito sentido. Tipo assim, eu lancei esse caderno aqui, esse lindo caderno aqui, roxinho do Gestão DS. Eu vou lançar esse produto, eu quero vendê-lo. As pessoas não entenderam ele. Minha primeira reação é mudar o produto ou é talvez explicar ele melhor, né? Beleza, eu posso querer mudar o produto, só que a despesa para fazer mudança de produto é muito maior do que mudar a forma de comunicar, né? Então, essa é a lógica. Eu tava escutando vocês falarem aqui, cara, é muito porque naquele lance do final do dia a gente sempre fica esperando a bala de prata, né? A gente acha que vai lançar um negócio e do dia pra noite a gente vai duplicar a indicação. Sim. Vai fazer uma ação nova, vai triplicar aquele canal e cara, no fim do dia aí, é somar todos esses pequenos canais que eu tenho, faço pequenas melhorias ali, Sim. Aí eu vou conseguindo dar esses próximos passos, né? Exatamente, cara. Eu acho que isso, de novo, eu gosto de fazer esse exercício.
Esquece programa de indicação por um tempo. Pensa na gestão geral de um negócio, né? Isso é gestão, no final das contas, né? É construir, né? Adicionar tijolinhos, né? Sem tirar os tijolinhos. Você já botou as coisas que você já sabe que funciona. Boa, boa. Cara, que eu vou ter que te confessar, Rodrigo, que lá desde 2019, quando a gente fez a consultoria, a gente vendo teus conteúdos ali, a gente sempre teve, né, quando a gente lançou para o mercado, a gente mudou um pouquinho a cara do mercado médico, porque tudo muito era voltado para prontuário, agenda, finanças simples, e a gente trouxe muito essa ideia de, cara, começar a botar um CRM, né, na vida do médico. Sim. Trabalhar a fidelização, saber os melhores pacientes, de onde é que eles chegam, e manter para todo e qualquer paciente um fluxozinho de comunicação para ele saber o próximo passo, quando é que ele tem que voltar. Legal. Era isso que a gente mudou muito pro mercado. E aí depois de ter conversado contigo, a gente tinha essa parte do mapeamento, e eu sempre usei muito esse lance de falar do duplo Ali, que era, não lembrava mais do nome, Sim. mas assim, a gente sempre falava assim, tu sabia os teus principais, quem é que mais te indica, aí tu pode dar uma recompensa, pode dar... Pô, depois que tu tem, cara, no mínimo uma mensagem. Sim. Faz ali um fluxozinho para agradecer. Então tem muito cliente da gestão DS que nos assiste aí que já usa muito o duplo A sem saber. Que bom, cara. Já Excelente. tá, e tenho certeza que tem resultado. E aí, para esses caras que eu quero dar um próximo passo. A gente falou um pouquinho de indicação, versus boca a boca, como começar, né? E aí tem esses caras que já têm ali, pelo menos, essa cultura de agradecer e tudo mais. E eu queria que tu explicasse essa sigla difícil aí, o que é o VPI. Eu sei que ele tem 4 dimensões ali para trabalhar. Sim. Falar um pouquinho sobre o método que tu criou junto com a base viral ali. O VPI é barbada, na verdade. VPI, vendas por indicação. Método VPI é uma ferramenta que a gente construiu, né? A ferramenta no sentido de uma metodologia que a gente construiu, depois de ter feito mais de 500 e tantos cases na nossa consultoria. Basicamente, eu consegui identificar um padrão de tudo que eu fazia e que dava certo para fazer programa de indicação. Quando eu cheguei nesse resumo, né, eu sou um cara muito pró-simplificação, né, resumir e diminuir. Quando eu consegui chegar nisso, cara, eu embalei, dei um nome e aí surgiu a nosso principal ativo, que é o método VPI, né? Boa. Então, o método VPI é o passo a passo que qualquer empresa, seja da área da saúde, cara, eu repito, a gente tem case em mais de 70 segmentos. Vai da saúde para o agro, para fintech, para loja de roupa, entendeu? E como que então é o método VPI, né? A gente começou ele com 4 etapas, você tá correto? Agora eu reduzi ele Diminuiu para 3 etapas. Boa. Então as 3 etapas são a recompensa certa, uma regra clara e uma ativação frequente. Eu repito, uma recompensa certa, uma regra clara e uma ativação frequente. Todo e qualquer programa de indicação de sucesso tem uma recompensa certa, uma regra clara e uma ativação frequente. Se falta algum desses pilares, dá algum pau e o negócio não te traz o resultado que você está esperando. Boa. Então, o que é a recompensa certa, que é o primeiro pilar? Qual vai ser o incentivo, qual vai ser o mimo, qual vai ser o presente, qual vai ser a recompensa, o nome que você quiser dar do programa de indicação. Aqui, o grande erro é o empresário inventar a recompensa. Cara, é bizarro. Novamente, eu não inventei isso, tá? Colocar o cliente no centro é mais velho que caminhar para frente. Então, será que eu, empresário, tenho que dizer qual que vai ser a recompensa? Será que não vale a pena eu pegar o telefone e eu ir lá perguntar para meus pacientes? A gente descobriu isso, cara. E, basicamente, a gente fica hoje lutando quase com os empresários para dizer, não inventa. Pergunta pro teu cliente. Então, todo o processo de consultoria na base viral começa com uma pesquisa com a audiência. Muitas vezes o cara chega achando que o cara quer dinheiro, quer recompensa, e aí vai perguntar, o cara quer uma assinatura do Netflix, o cara quer uma garrafa de vinho, o cara quer um atendimento diferenciado. Tem no podcast teu que, acho que era uma agência de viagem, que daí a pessoa queria uma coxinha numa parada de rodoviária. ônibus. Pô, o cara vende passagem rodoviária na internet. Eu acho que o meu cliente vai querer desconto. Não inventa, pergunta. O que os clientes queriam? Coxinha na rodoviária. Então esse é o grande lance. Se quem está nos ouvindo sair daqui com esse insight, eu acho que já é um puta caminho andado, né? Não inventar, perguntar. Então isso é a recompensa certa. O segundo pilar do método é a regra clara, que é um pouco o que você falou antes, Felipe. Qual que vai ser o gatilho que libera a recompensa?
É quando o paciente vira venda, é quando o paciente faz a primeira consulta inicial, é quando o cara agenda, é quando eu recebo lead. Então, qual desses indicadores eu estou precisando trabalhar mais no meu negócio hoje? Eu preciso de mais conversão ou de mais volume, né? Claro que eu posso pagar mais por uma venda do que eu posso pagar por um lead, né? Então, o caso do doutor lá, psiquiatra, era por lead. A gente dava um e-book por uma indicação de um lead. Já tem caso que o cara dá um convite para um campeonato de golfe para o cara que investiu 20 milhões. Então, a regra tem que ser clara e o cara tem que entender. E o terceiro pilar, Felipe e Marcelo e ouvintes, o terceiro pilar é onde mora a grana. A comunicação. Que é onde vocês vão dar um tchan agora no programa de vocês. Que já está funcionando muito bem pelo que vocês me falaram. Cara, comunicação, bicho. Qual é a mensagem que está sendo enviada para o cara que tem 0 indicações? Qual é a mensagem que está sendo enviada para o cara que tem 1 indicações? E para o cara que tem 10 indicações? Esses caras estão em estágios diferentes da jornada. Eles precisam receber comunicações diferentes. Qual é a mensagem que está sendo enviada para o indicado? Com que frequência? É uma vez no ano? Muito chega lá. Não, meu programa não funciona. Aí eu vou ver a recompensa os clientes não querem. Aí matou, né? Já começou mal. E começou mal. Ou até às vezes a recompensa é boa. Só que o cara esquece de avisar, velho. E aí, lançou? Não, lancei. Mandei um e-mail ano passado. E depois? Não mais. Então, sabe, esses 3 pilarezinhos, né? Novamente, a recompensa que o cliente quer, não que eu quero. A regra simplificada. E uma comunicação com um pouquinho de frequência e segmentação. Esse é o método VPI. Boa. São coisas que eu não inventei. Eu não inventei botar o cliente no centro. Eu não inventei call to action. Eu não inventei segmentação de comunicação. Mas eu embalei e botei esse nomezinho aí. E realmente esse é o grande caminho hoje que a gente ensina e ajuda os clientes a executar. Boa. Rodrigo, um ponto que eu acho que vale também te explicar para quem está nos ouvindo, que eu escutei também no teu podcast. O cara é fã do podcast, Rodrigo. Pô, é isso aí, cara. É muito bom. Não tem ouvintes, tem fãs. É isso aí, velho. Que quando você fala de pergunte ao seu cliente qual a recompensa ele quer, a tendência é a gente ir lá e mandar um WhatsApp para ele, né? Me diz o que você quer. E a resposta dele vai ser desconto. Sim. E aí tu explica a diferença entre mandar uma mensagem e de fato ligar pro cara, tá, mas além de desconto, o que você quer? Então vamos fazer esse disclaimer, essa explicação para quem está nos escutando, que eu acho que faz bastante sentido. Essa é uma excelente questão, né? Uma questão avançada. Como é que a gente faz essa pesquisa com o cliente, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que nenhum paciente, nenhum cliente, ele acorda preparado, pronto para responder uma pesquisa de programa de indicação. Acho que isso é bem óbvio. O cara não acorda pensando nisso. Então, é utopia se achar que você vai perguntar pro cara e ele vai dizer, anota aí, 1, 2, 3, 4, que ele vai entregar. Deixa eu pegar aqui que eu tenho essa informação anotada. Ele vai, cara, vai falando, vai... E realmente os seres humanos, né, a gente tem um cérebro desenhado, que foi desenhado para economia de energia. Então, é bem natural que se você for só por WhatsApp com esse cara, dá um desconto, ou não precisa me indicar nada porque eu indico porque eu gosto. Por que a gente não faz essa pesquisa inicial por WhatsApp? Porque você vai receber essas 2 respostas. E é aí que a pesquisa começa. Recebeu essas 2, aí que a pesquisa começa. Então essa é a grande vantagem do telefone. Que algumas pessoas esqueceram, mas ele ainda liga para as pessoas. Essa é a minha briga constante com o meu time, cara. Cara, telefone, liga. Chegou o contato do cara, liga para ele. Liga. Não, lá na empresa é proibido, pelo amor de Deus. O WhatsApp é para mera documentação. Você perde muito da eficiência da comunicação, né? Telefone, qual é o melhor negócio de todos? Então, com o cliente é a mesma coisa. Então, a grande lance é esse, Marcelo. Fazer por telefone. Mas não vou estar sendo inoportuno. Tá, então agenda com o cara e faz uma conversa agendada, né? E aí o cara vai dizer, né? Desconto e não precisa dar nada. E aí é nessa hora que começa a pesquisa. E o que mais? E como tá a vida? E como tá o negócio? Como que eu posso te ajudar mais? Então, muitas vezes vai vir nas entrelinhas que você precisa ser sagaz para sacar. Perfeito. E a partir de quantas ligações, assim, até que tu indica? Cara,
Eu não lembro o último projeto que a gente fez que tenha tido mais do que 20 ligações. É muito menos do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de, putz, vou ter que ligar então aqui para 150 pacientes para eu descobrir. Não. A informação ela começa a se repetir, né? Começa a se repetir e essa ideia da ligação por telefone, ela é mais para tu levantar ideias. Ela não é a conclusiva já. Sim. Ela é para tu levantar ideias. Levantou ideias, junta com as tuas ideias, agora sim. E aí depois a gente vai para a segunda parte, que é a pesquisa de formulário. Aí eu pego isso, realmente aí eu jogo no formulário, WhatsApp, mando para minha base inteira e deixo os caras votar na preferida. Aí percentualmente eu vou descobrir a recompensa preferida. Muito bom. E aí pronto, fica impossível de errar, fica bem fácil de acertar. Cara, eu queria fazer um pouco advogado diabo aqui. Simbora! Vai lá. Vocês falaram bastante da pesquisa ali, Rodrigo. E eu lembro que uma vez a gente mudou bem forte o nosso programa de indicação na gestão DS. Eu acho que esse insight ele pode ajudar também os nossos clientes. Que a gente tinha muito um lance de dar desconto, como o Marcelo abriu ali, de, tu ganha um cashback na tua próxima fatura e tal. E a gente fez a pesquisa, os caras falaram de iPhone, falaram de iPad e tudo mais. E aí, testando aí por um ano quase esse novo formato, ainda os caras, depois que indicavam, por mais que ia somando lá, e aquele meu cashback lá. Eles nunca falaram isso, mas foi uma coisa que a gente via do dia a dia, do costume. Então, eu conhecendo o meu business, né, o médico conhecendo o business dele, vale também ele trazer essas hipóteses, testar isso? Ou, cara, traz as tuas hipóteses, mas aí faz a pesquisa também. Como é que tu vê? Não, vale totalmente. Nosso método prevê isso. Até falei aqui, mas falei rapidamente. Então vamos destrinchar. Você levanta, sim, as ideias que os clientes têm. Levantou, adiciona as tuas. Boa. E aí no questionário, talvez... No questionário vai tudo junto, pra tu testar. Boa. Então, com certeza, cara. Com certeza absoluta. Acho que... Assim, o que eu proponho não é ignorar as ideias do empreendedor, né? Eu só proponho não começar por elas. As ideias do cliente me interessa mais do que as ideias do empreendedor, num primeiro momento. Mas esse cara não pode ser ignorado, ele tem uma certa experiência naquele negócio, né? Baita. E aí, realmente, cara, adiciona e depois no formulário você manda todas. Perfeito. Tem também um outro insight em relação a isso. Muitas vezes, quando tu vende para o médico ali, que às vezes ele é o dono da clínica dele, ele tem ali seus 2, 3, 5, 10 funcionários, esse cara, ele sente a dor de pagar o boleto. Às vezes tu tá fazendo um programa B2B, um programa de indicação B2B, que quem vai te indicar é um gerente, às vezes é um diretor, às vezes é um analista, ele não sabe nem quanto custa, velho. Então tu vai dar desconto para ele, ou tu vai dar crédito, é inócuo. Então ele tem outras dores, né? Então, alguns insights adicionais aí em relação a isso. Boa. Cara, eu sei que já entendi bem o método, tá, Rodrigo? Sei que a gente não pode começar por ali, mas eu gostaria de repente... Você falou, acho que mais de 70 áreas, né? Que vocês já tiveram consultorias. 70 segmentos, 70 segmentos. Falar um pouco... Cara, geralmente acho que já começa no início o erro, que é a recompensa errada. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que a gente tem que perguntar para os clientes, assim, mas de insights um pouquinho diferente, até para o médico pensar um pouco fora da caixa, porque eu acho que é normal isso que o Marcelo falou. A primeira coisa que vem ali é dar desconto. Sim. Só que muitas vezes, cara, a gente tá falando de saúde que aí talvez vai até contra os seus próprios valores. Vou estar dando desconto numa coisa. Então, se a gente puder trazer alguns insights de coisas talvez diferentes que tu já trabalhou com clientes em segmento tanto de saúde quanto nos outros 70 segmentos aí que vocês já conseguiram mapear de recompensas diferentes, assim. Sim. Cara, existem... de fato, existem infinitas recompensas possíveis. Porque pode ser um iPhone, uma caneca, pode ser uma água, uma caneta, um caderno, pode ser basicamente qualquer coisa, né? Então, cara, que eu consigo lembrar aqui da cabeça, desde voucher de coxinha, ingresso para evento do setor, garrafa de vinho, convite para campeonato de golfe, já veio desconto, já veio acesso diferenciado, já veio já veio diária de hotel, treinamento pro meu time, sabe? Virtualmente são infinitas as recompensas que podem existir dentro de um programa de indicação. Boa. Então é muito de acordo com o que eu posso fazer para melhorar a vida daquele cara. E tem mais uma questão sobre isso que até falamos pouco, né? Que a recompensa mais apropriada é aquela que ajuda mais o teu cliente. Então se o teu negócio ele é um negócio que principal proposta de valor dele é desconto, eu sou o mais barato da região, que é uma estratégia de negócio,
naturalmente o cliente vai vir mais para esse caminho, porque é isso que você está vendendo, é isso que ele veio buscar, né? Se você propõe valor, que é outra estratégia, então talvez o cliente vá querer alguma outra coisa mais aliado a isso. Boa. Que é a tua persona que tu atraiu, entendeu? Boa. Eu entrei nesse papo da recompensa aqui, Rodrigo, porque eu queria entender um pouco mais. Eu sei que se mede bastante isso, que é como é que eu faço, porque assim, eu adoraria para todo cliente meu hoje que me indica, para alguém da gestão DS, um médico, dar um iPhone pros caras. Eu sei que eles adorariam isso também. Sim. Mas tem uma regrinha que a gente possa pensar assim, tipo, cara, pô, eu não posso dar um show, como é que eu tenho que analisar isso aí? Sim, tem a regrinha do CAC, né? Isso aí. É. Eu tenho dois caras aí na mesa do outro lado aí que são bons nessa parte. Mas é uma excelente pergunta para quem tá nos ouvindo, né? Isso é uma objeção comum. Uhum. Puta, eu vou fazer a pergunta, pesquisa. Legal, mas e se o cliente disser alguma coisa que eu não posso pagar? Provavelmente, você não pode pagar para uma indicação, mas e para 2, e para 5, e para 10 indicações, e para 12, né? Então, qual que é o limite de quanto que eu posso pagar uma recompensa? O limite, segundo a nossa filosofia lá, é o CAC. O CAC é o custo de aquisição de clientes, né? Então, resumidamente, pegar os números, né, os dados financeiros e de vendas da tua empresa atualmente e descobrir quanto que você gasta para fazer uma venda hoje. Perfeito. O custo de aquisição de clientes nada mais é do que o quanto você gasta para fazer uma venda hoje. Soma todas as despesas de marketing com as despesas de vendas e divide pelo número de novos pacientes conquistados naquele período. Quando você chegar nesse número, ali é a referência. Boa. Então, dali para baixo, a gente vai ancorar a recompensa do programa de indicação. Perfeito. E por isso que o programa de indicação é um canal que costuma reduzir CAC. Porque, primeiro, que eu não tenho gasto com mídia para ir lá longe, naquele cara que está mais caro. É mais para minha base atual, que eu já consigo muitas vezes acionar direto, sem gastar algo mais, né? Eu consigo através dos meus canais proprietários. E, além disso, eu vou no meu CAC e vou dali para baixo. Geralmente, alguma coisa vai gerar valor para esse cara que custa menos do que eu estou gastando hoje para fazer CAC. Então, acho que esses são alguns insights adicionais nessa linha. E olhando para esse lado, assim, muitas vezes é normal para a gente ter um CAC alto quando a gente investe, por exemplo, em tráfego pago, como a gente estava conversando antes, e tá tudo bem. Eu investi R$5.000 para eu trazer um cliente, mas eu recompensar uma indicação com R$3.500 já não é tão normalizado, digamos assim. Uhum. Só que é um lead que vem muito mais quente, porque já é de alguém que já comprou, já validou meu serviço. A venda talvez seja muito mais fácil, né? Esse tempo meu comercial seja até menor do que uma venda que vem de tráfego pago, que nunca me conheceu, que eu tenho que ter um convencimento muito mais longo ali, né? É isso mesmo. Eu aprendi isso muito tempo atrás, quando eu tinha um cliente, que a recompensa mais desejada lá no programa deles era tipo um MacBook, umas coisas assim. Pô, custava 15, 20 mil reais o computador mais top da Apple lá. E aí o cara, pô, meu Deus do céu, não tem como. Tá, beleza. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Aí foi lá que eu tive um insight, deixa eu descobrir o CAC desse cara. O CAC dele era 100 mil reais. Caramba. Sabe, empresa precisava pegar um avião, ir pra Nova York, fazer reunião lá, tal. Dava 100 pau o CAC dele. E eu trouxe pra mesa isso, hoje você gasta 100. Um quarto do CAC dele, a recompensa. Então, cara, acho que é bem lógica, assim, mas realmente, se a pessoa não tem a conta na ponta do lápis, é difícil de acreditar, porque em grande maioria dos casos, quando o cara vai calcular CAC, é maior do que ele está imaginando. Boa. Muito bom. Cara, eu tô saindo muito feliz desse podcast, porque eu aprendi mais indicação para a empresa, estamos ajudando os clientes e ainda tô convencendo o meu CEO para ele me liberar aquele MacBook pra gente fazer um sorteiozinho lá. Vamos fazer. Não, e acho que é legal. Já podemos anunciar pros clientes ou não? Olha aí, ó. E, cara, eu acho que é até bem legal essa parte que vocês estão falando de CAC, de LTV. Para os clientes da gestão DS, lá na parte do nosso portal de educação, lá tem uma aula do Marcelo falando um pouquinho sobre isso, como calcula CAC, porque eu acho que às vezes é um problema inicial. O cara quer pensar no programa e já não sabe quanto que eu gasto para isso, né? Acho que é uma coisa comum. Então a gente tem um materialzinho sobre como tu vê esse custo de aquisição de um novo paciente na clínica. A gente consegue mostrar isso com a ferramenta também. Perfeito. Boa. Isso inclusive eu vou, como falei, vou querer depois dar uma olhada mais lá. Acho que tem até alguma coisa que a gente pode fazer de parceria adicional. Opa, show. Boa. Rodrigão, estamos indo já para a parte final, cara. E aí, como o nome do nosso programa é Prontuário de Gestão, basicamente o prontuário aí, assim como gestão, saúde também não é uma ciência exata, né? Então a gente faz algumas perguntas, tenta puxar algum diagnóstico.
E geralmente no final da consulta aí o médico, ele dá algumas indicações, umas prescrições, vou mudar o termo indicação para não confundir, dá uma prescrição lá para o paciente, ou é repouso, ou é uma medicação, é um tratamento. Aí eu vou chamar o Dr. Rodrigo aí pra mesa, cara. A gente dissecou um pouquinho de indicação aí, podendo dar uma resumida, cara. Aí, no Day 1 aí, pro Day 1 nas clínicas ali. O que a gente indica? Qual que é a nossa prescrição sobre indicação aí para as clínicas e consultórios? Legal, cara. Então, se eu fosse fazer aí um passo a passo, acho que a primeira questão é a gente analisar que experiência eu tô oferecendo para quem está chegando, né? Existem formas fáceis de fazer isso, calcular um NPS, pesquisa de satisfação. Acho que isso é meio que assim o basicão. Depois disso, eu estou agradecendo as indicações, fazendo duplo A. Acho que isso é caindo de maduro também, algo que quem está nos ouvindo aí pode fazer isso hoje, no dia que você está ouvindo esse conteúdo, né? Bom, resolvi essa questão básica, aí a gente começa a entrar no ponto de gestão um pouquinho já mais elaborado. Acho que a pesquisa de recompensa, acho que esse encaixe no CAC, esse cálculo de CAC, né, é uma das métricas mais importantes. E também, né, criar uma comunicação para lançar o programa de indicação. Eu diria aí que seriam alguns passos assim, bem simples para a gente colocar o programa de indicação para começar a rodar. Boa, gente, tá aí a prescrição, ó, só seguir. E só carimbar e assinar aí. E tu, doutor Marcelo, tem alguma aí para indicar? Eu vou na onda do especialista. Eu vou só complementar. Eu acho que é importante. A gente sempre defende isso também no software, né, Rodrigo? E é o que a gente estava falando, que é medir, né? Sim. Então, acho que começa com essas ações que tu citaste aqui pra gente. E quem usa a gestão DS já está na mão. Quem não usa, dá para conhecer. Que é medir, né? Quem são as pessoas que estão indicando mais, né? Quais são os canais que estão trazendo mais pacientes. É a minha dica e a minha prescrição para o público. Né? E o combinado aqui era voltar pra ti, né, meu? Vamos ver se tem alguma coisa aí. Cara, doutor Felipe, passa aí Filipão, agora. Não, eu com vocês dois aí do outro lado da mesa, eu tô me sentindo tipo aquele amigo, tá ligado? Que os caras vão no médico, mas o amigo do bar que sabe os negócios, fala uns negócios diferentes, assim, né? Mas eu acho que tudo que o Rodrigo falou ali, cara, acho que complementando só vocês, é o lance da constância, da consistência de continuar, né? Sim. Porque às vezes o cara faz tudo isso aí, aí não tá dando resultado na primeira semana, na segunda semana, então acho que esse lance da consistência que tu bateu seria aí a minha recomendação aí pros nossos ouvintes. Assina embaixo, concordo plenamente, muito bom. Rodrigão, como é que o pessoal faz pra te achar aí? Deixa aí o teu Insta, da Base Viral também, quem quiser saber mais sobre a indicação. Show. A gente tá em todas as redes, como @RodrigoNol, N de navio, OLL, ou @baseviral. Então, rodrigonol.com.br, baseviral.com.br. Na verdade, onde digitar Rodrigo Nol, Base Viral, assim como vocês fizeram no passado, vai cair na gente. Ou se digitar marketing indicação também vai achar, também né? cai com a gente. Boa. Pessoal, muito obrigado aí por mais um episódio. Aí sigam as nossas redes sociais aí, @gestãods, o Instagram, o YouTube. Continuem aí escutando os nossos episódios e nos vemos na próxima. Até mais!